3 minutos para as 3 horas. Nós estamos na companhia, aqui no Notícia na Tarde, da médica dermatologista Débora Cadori. Doutora Débora, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, e você? Tudo certo. Doutora Débora, é o seguinte, queda excessiva de cabelo pode ser sinal de doença? Pode ser sinal de doença. Existem várias causas para queda excessiva de cabelo. Problemas de tireoide, alterações hormonais, deficiências nutricionais, quando a pessoa não se alimenta direito de quando não adquire alguns nutrientes essenciais à saúde do cabelo. Nesses casos, a queda de cabelo vai ser um sinal de doença que deve ser investigado. Tá, e se investiga de que forma? Com exames? Isso, com exames. Hoje em dia a gente tem exames laboratoriais, exames hormonais, exames do cabelo, da raiz do cabelo, que vão mostrar, na verdade, qual a causa dessa queda do cabelo que o paciente está apresentando. O que é uma queda excessiva? Uma queda excessiva é quando essa queda ela é maior do que 10% dos cabelos presentes no teu couro cabeludo. Isso significa uma cerca de 100 a 150 fios dia. Isso é muita coisa, né? Isso é bastante coisa. Isso é muita coisa. Isso é bastante coisa. Isso é aquela história do estudante que vai passar a mão no cabelo e fica o cabelo na mão. Mais do que isso? Muito, assim, essa queda de até 100, 150 fios é uma queda que a pessoa vai perder o cabelo durante o banho, vai perder um pouquinho, 1 ou 2 fios no travesseiro, apenas. Se a pessoa está passando a mão no cabelo e ele vem muito facilmente, se começa a cair já na roupa muito facilmente, provavelmente esse número é maior de 100. E aí então nós temos um indicativo, né? Nós temos um sintoma de algo que pode ser muito maior. Certamente. Problemas de tireoide, problemas hormonais, deficiências. Às vezes a pessoa nem sabe que tem deficiência daquela vitamina, ou de ferro, uma anemia. Tudo isso pode manifestar queda de cabelo. Isso é raro? Não. Esse tipo de queda? Não é raro. Sem falar queda genética e tal, não. Não é raro? Não é raro. Né? Atualmente, assim, dificilmente a gente tem uma alimentação balanceada com tudo que a gente precisa, né? Na correria do dia a dia, com todos os minerais, todas as vitaminas. E a deficiência desses nutrientes, ela pode ser responsável por uma queda aumentada de cabelos. Qual é a vitamina, qual é o nutriente que dá força ao couro cabeludo? O cabelo em si, a haste do cabelo é um aminoácido, né? 80% do cabelo é constituído de um aminoácido que é a queratina. Então, assim, primeiro você tem que ter uma ingesta desse aminoácido que vem das proteínas. Então, você tem que ter uma ingesta de proteínas adequada para ter um fio de cabelo saudável. Carne, ovo. Isso mesmo. Outras vitaminas, ferro, vitamina D, vitamina B, zinco, selênio, são elementos fundamentais também para a vitalidade do cabelo. O peso da genética é enorme, né? Certamente. Existe uma alteração genética que é popularmente conhecida como calvície, né? Onde o cabelo ele começa a miniaturizar. O que quer dizer? Ele começa a ficar cada vez mais fino e cada vez mais claro com a idade. Nesses casos, os pacientes eles não notam uma queda excessiva de cabelo. Porque isso é uma doença genética gradativa, onde o paciente vai ter essa miniaturização do cabelo. O cabelo vai ficando mais fino. Nós que temos uma carga genética muito forte de calvície, nós percebemos que onde começa a ficar aquele campo mais carequinho e tal, aquele campo ralo, o fio começa a afinar, né? Isso mesmo. O fio ele vai afinando a cada ciclo dele até que ele para de crescer. Ele vai ficando cada vez mais fino e cada vez mais claro. E uma hora ele para de crescer realmente. Tem alguma explicação o porquê das regiões, as extremidades, nas entradas e depois aquele chapeuzinho que fica... Tem. Na verdade, essa é uma doença genética, né? O paciente portador dessa alteração, ele herda um receptor, e esse receptor, devido à origem embriológica mesmo das célulazinhas do couro cabeludo, ele está presente nessa região que a gente chama de frontotemporal. Sim. Em cima. Bom, nós estamos conversando com a doutora Débora Cadori, que é médica dermatologista. Bom, não dá para brigar com a genética. Brigar com a genética não dá. Brigar não dá, mas dá para retardar e deixar ela de escanteio por bom tempo. Então é disso que nós iremos tratar daqui a pouco, depois do intervalo e do repórter CBN.
Este é o Notícia da Tarde aqui na CBN Diário e TV Com. Abriu o dia, bonito dia, em céu claro, tempo bom. Floripa tem essa cara, não tem aquela cara de céu nublado, de chuva, né? Fica muito gostoso, mais bonito assim. Um céu claro, tempo bom. Nós estamos aqui com a Débora Cadori, que é médica dermatologista. Queda excessiva de cabelo pode ser sinal de doença. Já tratamos deste assunto. E agora o seguinte, como retardar aquilo que foi programado geneticamente? O principal objetivo, primeiro, é você diagnosticar, né? Quanto antes você tiver o diagnóstico da calvície, ou o nome médico, alopecia androgenética, e antes você iniciar o tratamento, mais você vai retardar. Né? Então, o ideal é que esse diagnóstico seja feito precocemente. Então, se o paciente tem uma suspeita, ou por história familiar, ou por notar mesmo o afinamento dos cabelos, o ideal é que ele procure um médico dermatologista o quanto antes. Né? Uma outra coisa que você pode fazer, ver se você tem alguma outra deficiência potencializando essa tua manifestação genética. Então, assim, é claro que se o paciente tem já uma tendência genética à calvície, e ele, no mesmo momento, ele está com uma doença de tireoide, deficiência de uma vitamina, essa calvície, ela vai se manifestar de uma maneira mais rápida. Então, tem que ser tratado. Tá. Então, assim, qual que é o ideal? A grande dica é, na suspeita, com história familiar, ou o cabelo está ficando ralinho, não sabe o que está acontecendo, procura um médico dermatologista. Hoje em dia existem exames que podem fazer precocemente esse diagnóstico. Hoje em dia existe um exame genético que você consegue ver se o paciente ele tem o gene responsável pela alopecia androgenética. Que é a calvície? Que é a calvície. É mesmo, né? Sim. E isso vai possibilitar já um tratamento precoce, já na adolescência do paciente, vai retardar a manifestação. Hoje em dia existe a tricoscopia, que é um exame onde ele aumenta também a sensibilidade diagnóstica, onde o médico consegue mais precocemente diagnosticar a calvície e até mesmo avaliar se esse paciente está ou não respondendo ao tratamento. Sim. Agora, doutor, o seguinte, o finasterida, certo? Que é aquele comprimido, certo? Funciona? Sim. A finasterida, ela é uma medicação muito antiga, né? Usada há muito tempo já para o tratamento da calvície, mas muito atual. Porque ela é uma medicação no meio científico consagrada. A gente sabe que ela vai funcionar em grande parte dos casos. Né? Se administrar da maneira correta, pelo tempo adequado, o paciente vai ter o benefício de bloquear esse receptor que ele herdou geneticamente, sem ter efeitos colaterais dessa medicação, certamente. Sem ter efeitos colaterais? Que havia aquela suspeita de que pode trazer algum problema de impotência sexual e tal, não? Sim. Está superado? Assim, esses efeitos, eles são relatados num percentual muito pequeno dos pacientes, né? São efeitos totalmente reversíveis quando o paciente para a medicação. E sim, a gente pode tentar evitar esse tipo de efeito. Tá, e o minoxidil líquido? Certo. O minoxidil líquido, ele é uma outra droga, já também muito antiga, né? E que quando estável quimicamente, quando a gente compra ele de uma fonte segura, ele vai ser efetivo. Então, o minoxidil, ele é uma medicação que funciona, que ajuda, sim, ele aumenta o aporte vascular do couro cabeludo, isso vai aumentar a nutrição da haste do cabelo, deixando ela ali mais tempo e fazendo com que ela caia menos, e nisso ela vai afinar menos. Aquela história do corte da lua e tal, aquilo ali é conversa para dormir? Em relação à calvície, não vai ter relação. Não vai ter relação nenhuma, né? Nenhuma, porque isso é uma doença genética, já estão descritos os receptores, então tudo isso é bem estudado e bem entendido. O implante, hein, também é uma técnica consagrada, né? Retirar aqui da nuca, colocar em cima. Sim. Uma vez que o paciente já tem a doença estabelecida há muito tempo e já tem uma cicatriz, uma fibrose dos seus fios, o tratamento clínico pode não ser eficaz. Nesses casos, o tratamento cirúrgico, ele é uma escolha do paciente. Se retira da área doadora, que é essa área da região occipital de trás, que a gente fala, né? Onde os fios não têm esse receptor, porque eles têm uma origem biológica diferente. Eles não estão programados para cair, isso mesmo. E se coloca nessa região, na região acometida. Um outro tratamento muito promissor, que já mostra resultados positivos, mas ainda não é viável comercialmente, é o uso de células-tronco. Já existem os estudos que mostram que ele funciona. Entretanto, ainda não, por motivos éticos, a gente não pode ainda comercializar esse tipo de tratamento. Mas ele já foi feito em animais e já está numa fase de estudo em humanos mostrando eficácia. Água quente, água fria, faz alguma diferença?
Se o paciente tiver alguma doença inflamatória do couro cabeludo, pode alterar sim, mas não para calvície. E shampoo? Alguma orientação em especial com relação a shampoos? Assim, aquela coisa assim, o shampoo vai tratar a queda do cabelo, isso a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. O shampoo, ele sempre vai tratar a haste do cabelo. Então, é claro, se o paciente tiver uma haste danificada, as mulheres que fazem progressiva, essas escovas inteligentes, ou que submetem a químicas frequentes no cabelo, tudo isso vai danificar a haste. Você pode ter uma perda dos cabelos por fratura, por quebra dessa haste. Ali um shampoo, um hidratante, vai entrar bem, até evitando essa quebra e essa perda de cabelos. Muito bem. Doutora Débora Cadore, médica dermatologista, muito obrigado pela sua atenção aqui conosco no Notícia na Tarde e até uma próxima oportunidade. Obrigada também. Boa tarde. Boa tarde.